Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou o Eudes Figueiredo e estamos chegando com os principais assuntos de hoje. Aline Scarelli e Divaldo Ceresini já estão aqui comigo. Estou esperando entrar na linha também Adolfo Padilha para estar conversando conosco no dia de hoje. Pois é, antes de começarmos as nossas notícias, eu tenho a infelicidade de dizer uma notícia aí que a Aline Fernandes Scarelli vai nos deixar. Aline, para a gente respeitar o tempo do programa aqui, vou dar um minutinho para você. A gente poderia dar mais tempo, né, se tivéssemos. Mais um minuto, acho que dá para você comunicar ao pessoal que esteve conosco durante todo esse tempo. Olá, pessoal, todos que nos acompanham aí. Então, eu paro por aqui com o programa, com todas essas pessoas que eu conheci aqui na bancada, o Eudes. Foi uma oportunidade grande, eu tenho muita gratidão pelos convites. O Padilha que convidou, né? O Eudes que estreitou tudo isso, o Divaldo que sempre foi muito respeitoso, conhecia aqui, não conhecia pessoalmente, então eu agradeço quem nos acompanhou até agora, que deu feedback, e tem um momento que não dá para continuar, então o programa ele continua, só eu que não continuo. Agradecer ao Bruno, o pessoal da Prudente News, e todo mundo assim muito colaborativo, mas aí deu para mim, né? Mas eu continuo aí nas redes sociais, e parabéns pelo programa, e quem vir aqui para ocupar, muito boa sorte, e daí para frente que o programa continue sendo um sucesso. Aline, muito obrigado, viu? Nos agradeço em nome de toda a diretoria essa sua participação e as portas sempre abertas para você. Muito bem, pessoal, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. E olha só, uma sessão na Câmara de Vereadores de Presidente Prudente manteve os vetos na lei de divulgação da lista dos vacinados contra a Covid-19 na cidade. A decisão foi tomada em sessão ordinária na última segunda-feira, e o projeto anterior previa a divulgação de outras informações sobre as pessoas imunizadas. Mas agora vai ficar apenas no básico: nome, sexo e idade dos munícipes já vacinados. Divaldo Ceresini, é com você. Olá, pessoal. Eu mantenho a posição que eu tive quando nós comentamos esse assunto pela primeira vez, né? Quando o prefeito colocou o veto. E eu, sinceramente, me sinto envergonhado da Câmara Municipal ter mantido esse veto. Isso porque essa lei, da forma como está, não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. Aliás, ela serve para dar mais trabalho e encher a paciência do funcionário público da saúde. Na minha opinião, se for para manter a lei desse jeito, seria melhor derrubar a lei e acabar com ela. Porque pela identificação, não permite a identificação de quem foi vacinado. E muito menos a título de quê? Nós precisamos, para a gente saber se houve furada de fila ou não, nós precisamos saber quem é a pessoa, do jeito que ficou a lei, não dá para saber, simplesmente com nome e data de nascimento e sexo, e nós precisamos saber a data de vacinação. Então, bem faria a Câmara em derrubar esses vetos e manter o projeto original. Infelizmente, nós tivemos apenas 3 vereadores votando a favor da derrubada desse veto, dos quais um deles, que é o Mauro Neves, na ocasião em que houve o pedido para que fosse investigada uma possível furada de fila, votou contrário ao prosseguimento desse processo de investigação. Então, na minha opinião, tanto o Executivo quanto o Legislativo Municipal deixaram muito a desejar nas promessas de campanha que pregavam transparência na gestão. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha comentando esse assunto. Adolfo, é com você. Como é que você vê aí a não derrubada dos vetos? Eu não vejo assim com tanta falta de transparência que nem o Divaldo acabou de dizer. O que foi aprovado e os vetos que foram colocados e aprovados e o que ficou permitido, eu não vejo também onde nós teremos dificuldade em ver pelo nome quem é e quem são as pessoas. Onde está a dificuldade dessa transparência? Se fosse tirado aqui, colocar o nome, não dizer quem é a pessoa, a gente conhece as pessoas pelo nome, né? Qual outra informação seria importante? Dizer se tomou... Não entendo, porque você vai ver uma lista, você vai ver os nomes, você vai ver a idade, e vai estar lá já dizendo que foi vacinado. Onde está a falta de transparência? Onde está essa... Poderia ser mais completo, mas eu perguntaria aqui, o que poderia ser mais completo para identificar uma pessoa, se não pelo nome?
Então, também a gente tem que avaliar a prerrogativa de alguns dados não poderem ser divulgados. Mas o que nós precisamos saber é quem foi vacinado. E se vai ter a lista de nomes, onde que está o crime? Onde está a falta de transparência? Eu acho que tem um pouco de exagero aí nessa colocação. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra para a réplica. Divaldo, com você. Pois é, a gente vê lá a lista de vacinados. João da Silva, nascido em 10/10/95. A título de que essa pessoa foi vacinada, né? Quem é essa pessoa? Quantos Joões da Silva nós temos na cidade? E como eu previa, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Como eu previa já pela pauta que nós teríamos bastante passação de pano, eu já reforcei o estoque. Ó, tem aqui, tem outra aqui, eu já vou mandar aí para você, viu? Que aí você já consegue passar bastante pano, Padilha, bastante pano aqui, estou mostrando para o pessoal, tá? Pelo amor, gente, do jeito que ficou a lei, é melhor não ter a lei, melhor revogá-la, faria muito mais sentido para a sociedade não ter do que ter essa lei da forma como ela ficou. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha também pediu a palavra. Adolfo, vamos lá com você. Adolfo, libera o seu microfone aí para você estar comentando. Eu acho que o Divaldo, que aliás parece o Zacarias da Turma dos Trapalhões, ele podia ir para a CPI do circo, né? Porque ele está bem engraçadinho, ele está um cara assim, bem humorado. Eu acho legal isso aí. O que ele chama de passada de pano é toda vez que a gente discorda dele. Ele deu um exemplo aí, o João da Silva. Vamos fazer o seguinte, quando sair a lista, se você tiver dificuldade em identificar quem é a pessoa que está lá, passa para mim o nome, eu identifico para você. Muito bem, vamos trocar de assunto. Olha, o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid, segundo o site G1, no caderno de política, compromete o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na estratégia de priorizar a produção e compra de insumos da cloroquina em detrimento da aquisição de vacinas. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, eu vou dizer aqui o seguinte, percebe-se que essa CPI, o grande objeto dessa CPI, o que é? Eu até anotei algumas coisas aqui para não perder o raciocínio. O grande objeto dessa CPI do circo, que eu digo, é sobre a cloroquina, um remédio que existe há 70 anos e agora estão discutindo efeitos colaterais, querendo colocar ela como a responsável pelas mortes. Uma carta da Pfizer, quem respondeu, quem não respondeu a carta, e se houve ou não gabinete paralelo. Ou seja, é uma CPI do circo, é uma CPI da fumaça, é uma CPI que só quer alimentar narrativas com interesse político para destabilizar ou enfraquecer um governo que tem apoio popular. Se fossem governos passados, como eu vi um exemplo hoje, diante de bilhões e bilhões que foram liberados pelo governo federal, garanto que essa CPI estaria, pelo exemplo que nós tivemos no passado, avaliando superfaturamento, desvio de verba, a Polícia Federal invadindo todos os gabinetes, né, apontando os ladrões. Isso se fossem governos passados. Com a liberação de milhares e milhares e milhares de reais, nós não temos um indício de corrupção do governo federal. E a CPI, por interesses familiares, inclusive, desvia-se do foco principal, que era apurar onde foi o dinheiro. Já que o dinheiro foi liberado, para quê? Para compra de respiradores, para estrutura. A CPI ela não questiona por que montaram hospitais de campanha e foram desmontados sem uso. A CPI não questiona por que governadores compraram respiradores, o bom exemplo de Minas Gerais, que pagou entre 40 e 50 mil, e os outros exemplos pagaram 180 e 200 mil. Ou seja, é uma CPI do nada, que não bate com a vida real e que quer somente alimentar narrativas para uma plateia que gosta desse circo, que seja ridículo e maldoso por tudo que o Brasil está passando diante de muitas pessoas sofrendo não só com a pandemia, mas com as consequências da pandemia. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, agora a sua opinião. O que você achou aí do depoimento do Ernesto Araújo na CPI da Covid? Como é que você viu? Em parte, eu compartilho com a posição do Padilha, né? Eu entendo que grande parte dos que estão lá na CPI não estão com o propósito de esclarecer nada e nem de fazer nada de útil para a sociedade. Isso não quer dizer que a CPI não possa produzir algo de útil
para a sociedade, porque até o pior dos homens alguma coisa boa faz. A gente tem aí vários exemplos disso. Vou ficar aqui no exemplo de Eduardo Cunha, que conduziu o impeachment, que foi uma coisa boa para o Brasil. Agora, nós não podemos negar, portanto, que essa CPI pode sim produzir alguns efeitos positivos. No meu entendimento, esse depoimento de ontem do Ernesto Araújo, embora ele tenha tido em todos os momentos a precaução de preservar o presidente, ele deixou bastante clara a posição do governo, que, corroborado por depoimentos anteriores e pela linha histórica, de que a prioridade do governo federal ela só passou a ser a vacina mais para o final do ano passado. Até então, a linha preferida pelo governo era uma linha bastante diferente, era a linha de tentativas paliativas para encontrar uma solução supostamente mágica. A questão da cloroquina, por exemplo, já no momento em que houve um grande esforço do governo para que se buscasse insumos para fazer, já era algo que já era um medicamento para o tratamento da Covid, visto com extrema desconfiança pela classe médica em geral. E por isso que nós tínhamos outros investimentos por outros países seguindo na linha da vacina. Tanto é que, por exemplo, em relação à COVAX Facility, que é o consórcio das Nações Unidas, o Brasil foi aderir só no final do ano e aderiu com a cota mínima. Ele não aderiu com a cota de 50% da população imunizada, como poderia ter sido feito. Então, isso tem que ser investigado? Tem. Os desvios também têm que ser investigados. E é por isso que eu reforço, vamos pegar também no pé das Assembleias Legislativas. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Eu acho que a gente tem que rebater com fatos, né? O Divaldo insiste em não querer enxergar. Vamos lá. Discute a cloroquina, sendo que a ciência no mundo todo ainda não tem um consenso sobre o que realmente é eficaz contra o Covid, nem as vacinas. Se aceita a justificativa do emergencial para vacinas que também não tem comprovação de cura, são necessárias, são importantes, e não se dão o mesmo tom de discussão sobre as tratativas ou tentativas de médicos que têm autonomia para fazer o tratamento precoce ou preventivo. Então, são diferenças de comportamento, duplo padrão de julgamento. Sobre a Pfizer, acabou essa narrativa, Divaldo. O presidente da Pfizer já desmentiu isso. O presidente da Pfizer já deixou claro lá. O Brasil fez contato, o Brasil não poderia comprar sem aprovação da lei. E outra coisa que desmonta mais ainda, já temos 580 milhões de doses compradas. Já somos a quarta nação que mais vacina. Falta vacina no mundo todo, só não falta no Brasil. Então, eu não sei até quando vai ficar alimentando isso, eu não sei até quando vai ficar fazendo parte desse circo. Muito bem, Divaldo pediu a palavra. Vamos lá, Divaldo. É só para concluir, né, essa narrativa toda do duplo padrão de aceitação, aí ela vale para você também. Afinal, a gente tem, de um lado, comprovação, sim, de que a vacina tem sido eficaz. Eu já vi os números nos locais onde houve a vacinação. Já vista como está a Inglaterra, por exemplo, que proporcionalmente já tem 70% da sua população imunizada. E é nessa proporção que a gente esperava que o Brasil também pudesse estar se tivesse adotado esse caminho de maneira mais prévia. Não aconteceu, gente, não aconteceu, infelizmente não aconteceu. Depois, isso foi feito. Felizmente, tarde foi feito do que nunca ser feito. Tá? Então, importante a gente dizer isso também. Por outro lado, também eu gostaria só de completar em relação específica ao depoimento de ontem. Eu entendo que o Ernesto Araújo, não sei se por uma estratégia própria ou estratégia do governo, ele botou o Pazuello na fogueira. E isso aliado ao que na semana passada o ministro Lewandowski fez, que deu a ele o habeas corpus, a ele Pazuello, o habeas corpus, para não responder perguntas que fossem referentes à gestão dele, mas que e ser obrigado a responder coisas referentes a outras pessoas. Na minha opinião, o que o Lewandowski fez foi convidar o Pazuello a fazer uma delação premiada. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Entre Linhas. Olá, estamos de volta aqui com o Entre Linhas na TV Brasileira. Gente, vamos lá para o último bloco e temos mais uma informação. Olha, o deputado do Podemos empurrou um petista, o Paulo Teixeira, na comissão sobre cannabis.
É o princípio ativo da maconha. A agressão aconteceu em uma sessão que estava discutindo um projeto de lei que tenta viabilizar a comercialização de remédios com extrato ou partes da planta. E a confusão foi generalizada, né? Vamos lá, começando a comentar esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, é impressionante como essa turma da esquerda são vítimas, né? Impressionante, nossa, o cara deu um toque no peito dele, ele foi agressivo. Você percebe como é uma estratégia de todo mundo que é da ideologia ou da parte política da esquerda? Eles adoram se vitimizar. Eles contrariam o que você pensa, você rebate e você é agressivo. Eles tentam mudar a regra do jogo, que é o caso lá na Câmara, o deputado se levanta com o absurdo, toca no peito do cara, nossa, é agressão. A liberação da maconha é um absurdo. Já não é absurda a liberação de algo que faz parte do conteúdo ali da cannabis para tratamento médico. A proposta inicial era liberar, por exemplo, quem tem a necessidade que possa exportar, que possa trazer. Imagine liberar a maconha e já vai aí entre o pessoal da esquerda e já muda o projeto, querendo já plantio. Veja bem, eles são tudo contra aquilo que é o mais razoável. Um país como o Brasil, que já não controla o plantio da maconha, porque nós sabemos disso, né? A maconha é uma droga, não faz bem nenhum, dá problemas de várias vertentes. Onde é esse absurdo? Ah, mas tem ali uma substância que pode ser usada para tratamento de convulsão, algumas coisas? Tem. Então se libera a importação, se libera, tira as taxas de impostos, porque a pessoa é identificada, o endereço é identificado. Agora, liberar no Brasil, eu também concordo com o deputado Osmar Terra, é um absurdo. Muito bem, Edivaldo Ceresini, como é que você vê essa questão aí da liberação da cannabis? Olha, eu não sou usuário de drogas, não apoio o uso de drogas, não só essa, como várias outras drogas, né? A comissão ela discutia o uso da forma medicamentosa de subprodutos da maconha. Pressupõe-se que isso daí seria feito pela indústria farmacêutica, né? O eventual cultivo seria feito pela indústria farmacêutica. E nós temos no Brasil diversas pessoas que necessitam desses medicamentos e hoje precisam judicializar a causa para ter acesso a eles. Então, eu vejo como importante, sim, discutir essa causa dos medicamentos que usam partes ou que usam extrato de maconha e criar regras para que as pessoas que necessitam desses medicamentos possam vir a ter acesso a eles. E é evidente que nós precisamos, por ser uma substância ilícita, né, a forma inteira da maconha ser uma substância ilícita, nós precisamos criar mecanismos de controle dessa produção e de destino dela. E eu acho muito importante, sim, que isso seja discutido. Em relação à agressão que foi relatada, infelizmente, nós temos muitos parlamentares mais preocupados em lacrar do que em, de fato, resolver problemas. Houve agressão? No meu entendimento, não. Mas houve um empurrão? Houve empurrão, houve uma certa agressividade na chegada por parte do deputado, o que também não quer dizer que o deputado Paulo seja santo, não, muito pelo contrário. Tá? Ele é um bem danadinho, inclusive. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. Não, eu só quero concluir aqui que ao invés dos nossos parlamentares da esquerda discutirem o investimento, o desenvolvimento farmacêutico, como disse o Divaldo aí, para substâncias que são encontradas na maconha, essa sim tem algum teor de cura médica para algumas patologias, que é o CDB e o THC. Não, eles querem liberar. E o pior é que tem pessoas que acham o seguinte, que acender um cigarrinho de maconha ou comer um bolinho de maconha, pronto, ele vai estar curando a doença dele. Não, não é isso que vai curar. Não é essa a ideia. Mas tem uns loucos que acham isso. Então eles querem aproveitar essa discussão para a liberação geral da maconha, como se fosse uma droga menor. Não existe droga menor. Não existe droga menor. A maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. E como cidadão brasileiro, como pai, eu sou contra. E acho que muita gente é contra. E repito, não é o cigarrinho da maconha que é remédio. O remédio é a substância que pode ter controle farmacêutico. Não precisa de planta, não precisa plantação e nem precisa sair fumando na rua.
Muito bem. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, reforçando mais uma vez que a Aline Scarelli não participa mais conosco, né? Ela resolveu seguir por outro caminho e nós vamos continuar aqui com o nosso Entre Linhas. Estamos com Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha e voltamos amanhã, se Deus quiser. Grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo programa. Valeu, gente.